sua Bíblia e diga para o seu irmão: Deus nessa noite vai treinar os teus ouvidos para que você possa ouvir a voz dele. Amém? 1 Samuel capítulo 3 diz assim a palavra do Senhor: e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de forma muito válida naquele dia, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já começavam a escurecer, que não podiam ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, no templo do Senhor, que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse: não te chamei, torna-te a deitar. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse: Samuel, vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então nós temos uma palavra aqui onde Samuel está sendo treinado. Eli está treinando Samuel a ouvir a voz de Deus. Está sendo orientado a ouvir a voz de Deus. Nós já lemos na Bíblia, na época de Elias, na época de Eliseu, que havia uma escola de profetas. Tinha uma escola de profetas, onde eles aprendiam a ouvir a voz de Deus, onde eles aprendiam a profetizar, onde eles aprendiam o que era a voz de Deus, o que era a voz do inimigo e o que era a voz dele mesmo. Então havia essa escola, e essa escola ela estava, vamos botar aqui na linguagem, essa escola estava bombando, porque certa feita os profetas foram até Eliseu e falou assim: ó, vamos estender aqui esse tabernáculo, vamos aumentar aqui as nossas tendas, vamos aumentar aqui essa igreja, porque o número de profetas está crescendo. Ou seja, a escola estava dando frutos. Está me entendendo? Eles estavam dando frutos. Então agora Samuel, que você sabe da história, o filho de Ana, que ela colocou lá para que o Eli, o sacerdote, tomasse conta por toda a vida, depois que desmamou, ele agora vai ser treinado para ser um profeta, para ser uma pessoa que vai ouvir a voz de Deus e vai transmitir para o povo. Sabe o telefone que você tem aí? Ele vai ser o telefone de Deus para o povo. Alguém vai falar do outro lado, e o telefone vai fazer você ouvir o que a pessoa está falando lá a 3.000 quilômetros de distância. Então Samuel, ele vai ser o telefone de Deus para o povo. Deus vai falar, Samuel vai transmitir a voz dele. Mas para isso ele precisa ser treinado a ouvir a voz de Deus. E a palavra do Senhor diz aqui que Deus, ele chama
por 3 vezes a Samuel. E Samuel pensa que é Eli. Ou seja, Samuel ainda não entendeu que é Deus falando com ele. Ele até acorda, ele até desperta, mas não está entendendo que é Deus chamando ele. Ele entende que é o profeta Eli. E como ele é um obreiro, como ele é um servo do Senhor, mesmo sendo de madrugada, mesmo sendo de noite já, tirando uma pestana, porque, irmão, é a hora que o sono está mais gostoso, é quando está tirando uma pestana. Quando você está começando a dormir, quem gosta de dormir aqui? Quem gosta? Todo mundo, né? Quando você está começando a dormir, quando você está pegando no sono, alguém te acorda, como é que você fica? Aborrecido, né? Você está pegando no sono, e você então é acordado, tu fica aborrecido. Até uma criança, se você acorda ela, quando ela está com muito sono, ela fica aborrecida. Imagina um adulto. Então o profeta, o Samuel está dormindo e o profeta Eli também. E acontece o seguinte: Deus fala com Samuel, desperta ele de alguma forma. Deus não fala com Eli, Deus fala com Samuel. Só que Eli já entende. E por 2 vezes o profeta Samuel vai até Eli e fala: tu me chamaste? E o profeta fala: não, eu não te chamei. Aí ele volta a dormir de novo. A segunda vez acontece a mesma coisa. Até que o profeta fala para ele: olha, vai deitar, e se você ouvir essa voz de novo te chamando, tu vai falar: eis-me aqui, fala que teu servo ouve. Esse é o segredo para que Deus fale contigo. Irmãos, eu podia pregar aqui 1 hora falando sobre o eis-me aqui. Só no eis-me aqui podia pregar 1 hora aqui. Palavra bonita, né? Eis-me aqui. Não tem desculpa. Estou pronto. É para que hora? É para agora? É para quando? Ou seja, eis-me aqui. Não interessa para que é. Eis-me aqui, estou disposto. Não quero saber para que é. Eu só estou falando, eis-me aqui. Coisa boa, né? Tu vai falar para ele o seguinte: Samuel, fala que teu servo ouve. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Isso se lembra aquela passagem que quando Deus estava procurando alguém justo na face da terra para morrer pela humanidade, Ele procurou pelos anjos, procurou pelas pessoas, procurou por todas as pessoas na face da terra, e aquela voz estava ecoando: eis-me aqui. Não, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aquela voz ecoou no meio do mundo espiritual, material, até que alguém se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora o profeta Samuel vai falar isso para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está precisando de alguma coisa. Deus está querendo algo, e Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, fala que teu servo ouve. A mesma coisa. Fala que teu servo ouve. Ou seja, pode falar, o teu servo está pronto a ouvir. Pela primeira vez agora, Samuel vai ter um diálogo com Deus. Pela primeira vez na vida, Samuel vai ter um diálogo diretamente com o Criador, sem intermediário de homem. É normal, quando você vem para a igreja, você ser treinado. É normal você gostar do pastor, do missionário, de alguém que te leva até Jesus. É normal você ter uma afinidade com ele até um certo tempo. Isso é tudo normal. Mas vai chegar uma hora em que você vai ter que ter a tua intimidade com Deus.
Vai chegar uma hora que vai ter que ser você e Deus. Isso aqui é apenas um treinamento para que você aprenda a ouvir a voz de Deus. É apenas uma instrução para que você aprenda a ouvir a voz do Senhor. E uma vez você ouvindo a voz de Deus, você vai estar pronto para falar assim, ó: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Você não vai mais estar ali somente para ser servido. Você vai estar ali agora para servir. Abandará calabás. Chegou a hora em que você vai começar a servir. Chegou a hora em que você vai começar a fazer alguma coisa para Deus. Porque é normal, quando a gente vem, a gente quer ser servido, a gente quer ser bem tratado, a gente quer tudo à nossa volta. Mas vai chegar uma hora que você vai amadurecer, e aí você não vai mais ser servido, você vai servir. E isso, irmão, quando vem no servo de Deus, é em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu estava numa festa semana retrasada no Rio, e era convidado da festa. Mas eu, mesmo sendo convidado, eu não fui o primeiro, nem no meio da fila. Eu fui um dos últimos a ir para aquela fila para comer. Estava colocando água, estava colocando alguma coisa, porque o espírito de servir está em mim. Está me entendendo? Impregnou. Não é complicado até você chegar. É capaz de você chegar no restaurante e você sentar, você ficar meio constrangido, você querer servir, em vez de... É ou não é? É porque você acostumou. Você fica meio constrangido. Você vai ali e tal, chega lá o garçom, fica meio constrangido, porque você acostumou a servir. Eu não me senti bem. Todo mundo ali, eu podia muito bem ir para aquela fila ali e pegar meu pratinho ali e me servir e pronto, sentar. Não, mas não era isso. Não estava em mim. Não estava. Então o profeta Eli, agora, ele está vendo que Deus está contando com Samuel. Ele podia muito bem fazer, sabe o que? De vez em quando algum obreiro vem para mim: pastor Leandro, como é que é isso assim, assim? E eu não posso omitir. Mas como é? Esse dia mesmo o pastor Sumar estava falando algo comigo. Mas como é que é esse negócio? Eu não consigo entender como é que é isso. E eu tenho que falar. Está me entendendo? A gente tem que estar instruindo. E aí, o profeta, ele podia muito bem ficar com ciúme. Por que Deus chamou Samuel e não me chamou? Porque o recado era justamente para Eli. O recado que Samuel ia ter que dar era para o homem que o sustentou, era para o homem que o alimentou, era para o homem que cuidou dele. Eu aprendo uma coisa aqui, meu irmão. Amigos, profetas à parte. Você pode ser meu amigo até o tutano, mas no dia que Deus mandar falar a verdade para você, eu vou falar. Você pode ser meu amigo, ó, de sangue, mas no dia que Deus mandar falar para você, ó, você está errado, se conserta com Deus, nós temos que falar. Não pode passar a mão na cabeça, não. Ele podia muito bem amenizar o recado. Não, peraí, o recado é que Deus está se agradando de você. Não, o recado é outro. O recado é diferente. Então agora o profeta Samuel, ele agora está ouvindo a voz de Deus. Deus nessa noite, você não vai me entender não, mas eu vou te falar. Deus nessa noite, alguém dá uma balinha para essa criança aí, por favor. Dá uma balinha para ela, dá um copo d'água aí. Titia, vê lá, titia. Vê lá, tia Carol. Leva essa criança para lá, dá uma balinha para ela. Preste atenção. A tia Carol vai pegar você aí. Não pode raciocínio. Olha só. Samuel agora está pronto para ouvir a voz de Deus, para transmitir a voz do Senhor. Porque agora pela primeira vez ele vai ouvir a voz de Deus e vai gravar para nunca mais esquecer.
Sabe a criança que ouve a voz da mãe, e se você botar ela junto de várias mães, e se a mãe dela falar, ela vai saber que é a mãe dela falando? Samuel agora está assim. No meio de várias vozes agora, ele vai saber distinguir qual é a voz de Deus e qual não é. Deus nessa noite aqui está fazendo isso com você. Tem pessoas aqui que foi enganada há muito tempo. Foi enganada há muito tempo. Deus está falando comigo aqui. Você foi enganada há muito tempo com muitas vozes. Mas nessa noite, Deus quer esclarecer a voz dele para você. Você andou em vários lugares. Ouviu muita coisa. Ouviu muita profecia, ouviu muita revelação ou revelamento, ou muito sonho, mas nessa noite Deus está falando, tu vai ouvir a minha voz, tu vai entender como eu falo, tu vai entender como eu converso contigo, a partir de hoje, é necessário isso. Eu já entrei em igreja por aí, irmãos, com a profecia repetida, parece que botou um gravador no profeta. A profecia dele é repetida, todo culto é a mesma coisa. Deixa eu falar, Deus está mandando. Parece que tem uma gravação, aperta o botão aí, ó, profecia tal. Não vem de dentro, sabe? Não é Deus que fala não, é o homem que fala. E tem um monte de gente frustrada por causa disso. Porque quando Deus fala, cumpre. Tem um monte de gente esperando aquilo que Deus não falou. O homem falou, não foi Deus. Você está me entendendo? Não foi Deus que falou, foi o homem. E a pessoa acredita, porque ela vê naquela pessoa que falou uma credibilidade com Deus. Mas a pessoa se empolga. Conheço um monte assim, se empolga. Deus não mandou falar e fala. E aquela pessoa fica na expectativa. E aí acaba se frustrando. Por quê? Porque está imatura. Ela acostumou somente a ouvir a voz do profeta. Ela acostumou somente a ouvir aquilo que as pessoas falam para ela. Ela ainda não tem uma intimidade direta com Deus. Mas nessa noite Deus está falando, ei, tem uma fiação do alto para baixo aqui, uma ligação direta contigo e comigo. Tem pessoas que é manipulada pelo pastor, pelo profeta. Colocam medo, colocam terror. Sabia disso? A pessoa até obedece porque tem medo. Não é porque teme a Deus e respeita o pastor, não. É porque tem medo. E a pessoa tem medo. Ó, se tu não fazer isso, tu vai morrer. Se tu não fazer isso, teu casamento vai acabar. Se tu não fazer isso, o teu carro vai bater. Parece até centro de macumba. Aquelas ameaças que tem. Isso é outra coisa, não é igreja não, irmão. Você tem que aprender isso. Então o profeta Samuel, pela primeira vez agora, ele vai identificar a voz de Deus. Quando Deus falar com ele agora, ele vai saber, porque ele está treinado. E coisa boa, irmão, é a gente ouvir a voz de Deus. Agora que eu vou pregar. Coisa boa é você ouvir a voz do Senhor, porque quando você fala com ele, ele te responde. Quando você conversa com ele, ele também fala contigo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele vai conversar com você. Você sabe por que muita gente perde o interesse de orar? Porque ele entende que orar é só ele falar. Não, irmão. Guarda esse segredo. Oração é você conversar com Deus. E numa conversa com Deus, os dois falam. Já conversou com alguém que só quer falar? É horrível a conversa, né? Você não consegue falar nada. Você quer conversar com alguém, a pessoa só quer falar. Não deixa o outro falar. As mulheres entendem disso, né, irmão? Duas mulheres conversando é sério o negócio, né? Nada contra. Mas não é verdade? O homem quando conversa tem um diálogo. Mulher quando está conversando é uma disputa. Me perdoa as mulheres, mas é verdade. Vocês que... É verdade. Uma quer falar mais, a outra quer... Não, é uma bagunça, um embolado terrível. Então a gente não pode embolar com Deus não, irmão. A oração, o diálogo, um conversa, um fala e o outro ouve. Muitas das vezes na tua oração, tu vai chegar para Deus assim, ó.
falar nada, vai só ouvir, vai só, entendi, certo, tá entendendo? Ouvir a voz de Deus, treinar o ouvido. É assim, desse jeito que ele fala. Puxa, não sabia, que legal, que lindo. Mas tu fala mesmo, Deus? Eu não sabia não. Que legal. Tu vai ficar maravilhado. Quem já ouviu a voz de Deus aqui? Quem já ouviu a voz de Deus? Leandro, sinceridade, quem já ouviu a voz de Deus aqui? Quem nunca ouviu a voz de Deus audível, levanta a mão. Quem nunca ouviu? Se prepara porque você vai ouvir. Se prepara porque você vai ouvir. Porque eu creio no que eu estou pregando. Eu estou pregando aqui, e o que está sendo pregado aqui vai virar realidade. Senão não adianta pregar. Olha que interessante. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós precisamos, mais do que tudo, ouvir a voz de alguém. Pode ser até de um amigo mais chegado. Mas eu te garanto que se você ouvir a voz de Deus, melhor ainda. Abra sua Bíblia aí. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3. Abra aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já achou? A esse o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quem é do aprisco de Jesus aqui? Quem é a ovelha do Senhor aqui? Quem que é a ovelha do Senhor? Dá um pulinho para o 27, pastora, por favor. Quem é a ovelha do Senhor aqui? A ovelha do aprisco de Jesus conhece a voz dele. A voz, o ouvido dela foi treinado. Se você colocar outro pastor para apacentar um rebanho que está acostumado com outra voz, aquela ovelha não vai. É forte isso, né? 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu o conheço, e elas me seguem. Quem é ovelha de Jesus precisa conhecer a voz dele. Quando você chegar num ambiente, Deus não está nesse lugar, eu vou sair fora. Esse alimento que estão me dando aí não é de Deus, eu vou sair fora. Essa comida que estão me dando não é de Deus, eu vou sair fora. Não dá não. Esse não é o meu Deus, eu não conheço essa voz. Isso não é do meu Deus. Você está me entendendo? Porque você foi treinado a ouvir a voz de Deus. E uma vez treinado a ouvir a voz de Deus, você não vai comer qualquer coisa. Não vão te enganar, não vão te iludir, porque você foi treinado. Se você trocar, vou falar mais uma vez, se você trocar um pastor que está tomando conta de um rebanho, de uma ovelha, e colocar outro pastor que ela não conhece a voz, ela não vai obedecer, porque o ouvido dela está treinado àquele pastor. Quem já foi da roça aqui sabe. O próprio Deus fala isso. Até os bois conhecem o seu dono, mas Israel não conhece seu Deus. Tem boi que conhece a voz do dono, e quando o dono chama pelo nome dele, ele vai. Deus falou isso na palavra. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. E quem é que vai nos esclarecer o que é a voz de Deus? O Espírito Santo. Ele é que vai falar. Uma das piores coisas que acontece com uma pessoa é quando falamos com uma pessoa e esta pessoa não presta atenção. Quem aqui gosta de conversar e alguém está prestando atenção a ele? Todo mundo. Não é verdade? Todo mundo gosta, né? Mas tem pessoas que ignoram, né? Acaba ignorando aquela pessoa.
ou por altivez, ou por soberba, ou porque aquele assunto ali não interessa a ela. Esse assunto aí não, isso eu já sei. De alguma forma, de alguma maneira, você ignora aquela pessoa que está conversando, né? E isso é algo terrível, né? Muitas das vezes nós fazemos isso com Deus. Nós ignoramos a voz dele. Porque a voz de Deus, irmãos, ela é tão mansa, e se você não tiver cuidado, ela passa desapercebida. Deus fala com uma sutileza tão grande, que se você não tiver ligado, você não percebe a voz dele. Elias, quando entrou na caverna, ele ouvia a voz de Deus. Veio o terremoto, veio o vento, veio o fogo, e ele repetiu a mesma coisa. Elias, por alguns momentos, ele tinha perdido o discernimento da voz de Deus. Ele estava tão para baixo, ele estava tão deprimido, que ele perdeu o discernimento da voz de Deus. Tem pessoas na igreja assim, que fica tão deprimido, ela fica tão para baixo, ela fica tão preocupada, que ela acaba perdendo a voz de Deus. Já ouviu a voz de Deus uma vez, mas acaba perdendo a voz de Deus. E aí qualquer coisa que alguém fala para ela, ela se abre, ela desabafa, ela entrega o ouro rapidinho. Qualquer coisa ela começa a se abrir, ela começa a entregar tudo que está dentro dela, porque ela precisa abafar, ela precisa falar. Elias está tão deprimido, Elias está tão angustiado, que ele perdeu o discernimento. A Bíblia diz que passou um vento, quebrou tudo lá fora, veio um fogo, veio um terremoto, e Deus não estava em nenhuma daquelas vozes. Mas depois veio uma voz suave, mansa e tranquila, e Deus estava naquela palavra. Tem muitas das vezes que Deus não está em muito barulho, não está em muito terremoto, e não está em muito fogo, porque muitas das vezes o fogo é estranho e não é de Deus, e nós temos que ter o discernimento disso. Um fogo está pegando, cuidado com o fogo, tem que ver se é de Deus mesmo. Mas foi um terremoto na igreja, tremeu tudo, vê se terremoto é de Deus mesmo. Mas foi uma ventania forte lá, o negócio foi tremendo, vê se Deus está lá. Mas a palavra foi tão... Poxa, o pastor pregou lá na palavra, uma palavra tão xoxa, uma palavra tão... E Deus estava naquela palavra. Entendeu o mistério? Tem gente que se acha, se não tiver barulho, Deus não está falando não. Eu conheço pessoas que você dá oportunidade para ele, é oportunidade. O irmão está com oportunidade para dar uma palavra, ele grita mais do que tudo. Ninguém consegue ouvir nada, ninguém consegue entender nada do que ele está falando ou o que ela está falando, porque ela acha que porque está gritando, Deus está ali. Sabia? Acha que se falasse 5 minutos de língua estranha, Deus está ali. É porque já está mecânico. Eu ando por aí, eu vejo isso, irmão. A pessoa ela quer inflamar o povo à força, antes mesmo do pregador. Não, quando o pregador pregar, não vai ter nada para ele mais. Quebra a cara, porque Deus está vendo a intenção daquela pessoa. Eu ando por aí, eu vejo isso, irmão. E não é da agora não, é antes de ser pastor. Eu fiquei triste uma vez que eu fui no Rio. Fiquei triste que uma pastora falou comigo, com a minha esposa, assim: eu estava no trabalho agora, pastor. Trabalho desde de manhã até umas 6 da tarde, fogo puro. Cada homem de Deus trazendo uma palavra, cada homem de Deus revelando. Era um superando o outro. Para que ela falou isso? Um superando o outro. Falou no meu conceito na hora. Competição. Cada uma revelação mais melhor que a outra, uma oportunidade maior que a outra. Não, pelo amor de Deus, irmão, Deus não está nesse negócio não. A voz de Deus também é mansa, suave e tranquila. Agora nós temos que só treinar o ouvido a isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Vamos lá. Como que eu posso ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo
3, versículo 21 e 22. Nós vamos usar o exemplo do próprio Jesus. Mas Jesus não é filho de Deus, pastor? É. Mas ele está como homem na terra. Ele vai ter que ouvir a voz de Deus. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Abre aí. E aconteceu que quando todo o povo se batizava, sendo batizado Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Em ti eu tenho prazer íntimo. Sabe por que Deus falou isso? Porque Jesus ali, irmãos, ele podia falar assim, ó: eu sou o cara, abre alas aí que eu estou chegando. Uma fila, João Batista batizando todo mundo. Jesus não furou a fila. Jesus não colocou assim, ó, reservado, vou falar, reservado para... Não. A gente vai em algumas igrejas aí grandes aí, você vai lá, ó, reservado, 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 reservado. Se a ovelha quiser ir aceitar Jesus, não tem vaga não. Vai ficar de pé. Porque está tudo reservado, reservado, reservado. Tá na internet mesmo. Reservado, reservado. Se a ovelha quiser entrar para sentar, não, porque está reservado. Aprendamos com Jesus nessa noite. Jesus chegou ali, tinha uma fila, e ele não passou à frente. Ele simplesmente esperou a vez dele. João Batista identificou que ele era o Filho de Deus. E mesmo assim ele falou assim, ó, eu careço de ir até a ti, e tu vens a mim? Jesus falou assim: deixa por agora. Por agora você vai fazer o teu papel. Eu não vou me batizar a mim mesmo. Eu não vou me ungir a mim mesmo. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E ele desceu. E aí agora ele, depois disso, Deus vai aplaudir o que ele fez. Pela primeira vez agora ele vai ouvir a voz de Deus. Porque ele está fazendo algo. Que ele está obedecendo um ser humano. João Batista. Está obedecendo. E a Bíblia diz que ele vai e se batiza. E quando ele se batiza, Jesus ora. Ele faz uma oração. E quando ele ora, ele já ouve a voz de Deus. E Deus fala com ele. Ele fala para ele, ó: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer íntimo. Quando você faz algo que Deus se agrada, você vai ouvir a voz de Deus te aplaudindo. Você vai ouvir a voz de Deus falando com você: muito bem, meu filho, é isso que eu queria. Muito bem, minha filha, é isso aí que eu queria. Te encorajando, sabe, te empurrando para frente. Vai nesse caminho aí, meu filho. Isso aí, muito bem. Você conseguiu. Arabandará calabaça. Vai em frente, prossiga, avance. Eu estou contigo. O céu se abriu porque ele mostrou humildade. Ele podia muito bem falar: ó, cheguei chegando, hein? Sou o filho de Deus. Abre caminho para mim aí. Não. Por isso que a Bíblia diz: quando você for em algum lugar convidado, sente na última cadeira. Na última cadeira. Porque se vir alguém mais importante, você pode ser envergonhado. Nós fomos numa igreja grande no Rio de Janeiro, vou falar o nome, grande, e chegamos lá, tinha um lançamento de um CD, a igreja estava lotada, 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 lotada. E quando nós chegamos, por isso que eu estou falando aqui, quando nós chegamos na cadeira, estava lá reservado, 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 aí estava assim, reservado para pastor. Olhei para a pastora assim, eu falei: você é o quê? Ela: pastor. E eu: pastor, eu vou sentar aqui então. Aí sentamos lá. Daqui a pouco chega a pessoa: esse aqui está reservado para pastor e para pastora. Eu falei: pois é, nós somos pastores. Mas mesmo assim nós saímos e fomos para lá. Saímos e fomos para outro lugar. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que chamou a gente ali, foi lá chamar de novo. Você pode sentar lá. Não apresentei carteirinha,
não apresentei nenhum documento, simplesmente falei, foi lá e sentou lá, chamou a gente para sentar lá na cadeira. Entendendo? Não, sou pastor, também ela é pastora, você está aí, está reservado, está me entendendo? Mas olha só que situação, é complicado, né? Mas é desse jeito, vamos lá. Então Jesus aqui, irmãos, ele foi empurrado por Deus agora. Vai nessa tua força, eu sou contigo. Eu me agradei do que você fez. Eu me agradei da tua humildade, da tua simplicidade. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho um prazer íntimo, em quem eu me agrado. Que maravilha. Ele está ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus. Todos ficaram sabendo naquele momento que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Todos que estavam batizando, inclusive João Batista, ficaram sabendo que ele era o Filho de Deus. Porque a voz veio de onde? A voz veio de onde? A voz veio de cima, veio do céu. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está promovendo a Jesus. Você não entendeu não, né? Não se preocupe em se promover. Deus vai promover você. Quando você fazer o que Deus manda, quando você obedecer a Deus, o próprio Deus vai te promover. Ele vai falar acerca da tua pessoa para alguém. Ele vai soprar o teu nome, vai soprar a tua vida para alguém. Não se preocupa não. Não se preocupa não. As coisas vão acontecer naturalmente. Vamos lá? Louvado seja Deus. No início do ministério de Jesus, Deus falou com ele. E falou de uma maneira muito bonita, muito linda. Porque tudo tem um início, né, irmãos? Tudo tem um início. Deus está fortalecendo você. Amém, igreja? Deus está fortalecendo. No início do teu ministério, Deus está te fortalecendo. Abra sua Bíblia agora no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. Vamos ler até o 35, amém? Jesus agora, irmão, já está... O ministério de Jesus já está andando. O ministério de Jesus já está caminhando, já está desenrolando o ministério dele. Quantos aqui já tem um ministério desenrolado? Quantos? Quantos aqui? Pastor, eu já louvo na igreja, eu já prego na igreja, eu já oro na igreja, eu já prego por aí, eu já dou palestra, eu já oro, eu já sou obreiro. Quantos aqui? Quantos? De vez em quando a gente precisa de um incentivo a mais. Nós precisamos de um incentivo a mais. E aqui, em Lucas capítulo 9, versículo 28, Jesus já está 45%, 50% do seu ministério. Ou seja, Jesus já está quase no meio do seu ministério, no meio da sua caminhada. Olha lá, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, e eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual haviam de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Ou seja, vamos lá, mais à frente. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu filho amado, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Mais uma vez, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, Jesus continua ainda ouvindo a voz de Deus. Jesus continua ouvindo a voz do Pai. No meio do ministério dele, no meio da caminhada dele, ele ainda continua ouvindo a voz de Deus. Deus ainda continua falando com ele. Meu irmão, nessa noite eu estou falando contigo. No meio da tua caminhada, eu ainda quero falar com você. No meio da tua caminhada, eu ainda quero palestrar com você. No meio da tua caminhada, eu ainda quero estar contigo, te fortalecendo, dizendo: vai, filho, você vai conseguir. Eu vou te dar vitória. Não desista, não desanima. Oh, Rabandará Calabaça, é importante isso.
É importante, não perca a voz de Deus. Catuca teu irmão, diz assim: não perca a voz de Deus. Catuca ele aí, não perca a voz de Deus. Ribiandere pra chorar quando arabandácia. Ribaná, chole quelebécia. Não perca a voz de Deus. Eu acho bonita essa passagem, porque Pedro, ele toma a iniciativa e fala assim: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 cabanas. Quantas pessoas tem no monte, irmãos? Quantas pessoas tem no monte? Pedro, João e Tiago. Mais quem? Pedro, João e Tiago. Jesus, Moisés e Elias. Pedro, ele simplesmente, ele fala assim: vamos fazer uma cabana para ti, para Moisés e para Elias. E eles? Alá, mano, quebinara calabaça. Sabe o que é isso? Servir. Servir. Pensar no próximo. Pensar na obra antes de pensar em si mesmo. Pensar no reino antes de pensar em si mesmo. Pedro, João e Tiago. Os outros podiam falar assim: ô Pedrão, e a nossa barraca? Para Jesus, a Moisés e para Elias. Vamos ficar aqui. Ou seja, ele se preocupou. Está tomando chuva, né? Vai ter sol aí, vai ter sereno. Tem uma nuvem aí que eu não sei de onde veio. Vamos fazer uma cabana? Daqui a pouco a voz saiu da nuvem. Saiu da onde a voz? Saiu da onde? Saiu da onde? Saiu da onde? Do céu de novo. Do mesmo lugar onde havia falado com Jesus no batismo. Anabandará calabaça. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu amado filho, a ele ouvi. Deus quer te ouvir nessa noite. Deus quer continuar ouvindo a tua oração. Na metade do ministério de Jesus, ele é fortalecido ministerialmente. Você nessa noite está sendo fortalecido espiritualmente. Está sendo fortalecido. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Eu já estou encerrando, para nós orarmos e falar com Deus, para Deus falar conosco. Ô glória, amém? Quantos quer ouvir a voz dele aqui? Mas ele já está falando, tá? Já está falando. Mas ele vai falar contigo audível. Não se assuste. Pastor, me acordar de madrugada, uma voz. Foi Deus. Para você orar, para você ler a Bíblia. Dizem por aí que de madrugada a fila é menor. Isso é conversa fiada, tá, irmão? Com Deus não tem fila não. Se você orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ele vai estar, do jeito que ele vai estar te atendendo de madrugada, vai atender de manhã também. Não tem esse negócio não. Isso é conversa fiada. Amém? Sabe como é que encurta a fila? Sabe como é que encurta a fila? Quando tem intimidade com Deus. Quando você se aproxima dele, aí sim. Quando você se aproxima dele, aí tem. Agora a Bíblia diz que ele ama aqueles que o buscam de madrugada, porque é sacrifício. Você está matando a tua carne. Está com sono terrível, cansado. Aí você vai, sai da cama, se bolando ali. Aí vai, dobra o joelho. Cheio de sono. Deus contempla o sacrifício teu aí. Deus contempla. É Senhor, eu amo meu filho. Olha o sacrifício dele por mim. Aí ele é melhor, irmão, cá para nós. Ele vai contemplar muito mais esse sacrifício do que você subindo aí, montes muito altos. Sabia? Porque você vai estar ali, deixando de dormir, deixando de descansar, para falar com ele. Sabia disso? Aí vamos lá. João capítulo 12, versículo 28 ao 30. Vamos lá. E eu estou encerrando aqui. João capítulo 12, versículo 27. Jesus está tendo uma conversa. Está tendo um diálogo. O que é diálogo? Um conversa e o outro. E um fala, o outro. Vamos lá. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então ouvi uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. 29. Ora, a multidão que ali estava, que a ouvia, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Alabandará calabaça. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo.
E eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Deus ainda está falando com Jesus no momento de crise, no momento de batalha, no momento de perturbação. Deus ainda fala com ele. E no momento da glorificação, Deus ainda está falando com ele. Deus vai te glorificar. Deus vai te fazer um vencedor. Vai te fazer um vencedor. Ele vai te exaltar e vai continuar falando contigo. Eu acho bonito o que ele falou ali. Nas duas vezes, Deus falou para ele assim, ó: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Agora, já ele, já sendo crucificado, já sendo morto, ele fala o seguinte, volta aí, pastora. Não, mais para frente, 29. Vai, 29. Aí, pronto. Vai, 29. 30. Aí, pronto. Respondeu Jesus e disse: não veio essa voz por amor de mim, mas por amor de... Olha que lindo. Agora ele falou, olha, as duas vezes foi por minha causa. As duas vezes foi por mim. Mas agora essa voz foi por vocês. Essa mesma voz, ela fala hoje. Essa mesma voz, ela quer conversar contigo hoje. Ela quer continuar falando com você hoje. Eu convido você, nessa hora, a ficar de pé. No fim do ministério de Jesus, Deus ainda fala com ele. Meu irmão, Deus quer falar contigo. Rapidamente, catuca teu irmão e fala para ele, Deus quer falar contigo. No começo do teu ministério, no meio do teu ministério e no final de tudo, Ele quer conversar contigo. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Aleluia. Vem aqui na frente toda a igreja, venha ficar perto do altar aqui. Venha ficar perto do altar aqui, venha porque Deus vai bradar nesse lugar. Oh Espírito Santo, oh Santo, 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 Santo. Deus tem um grande mistério a realizar na tua vida, meu irmão. Deus tem um grande mover a fazer na tua vida. Oh Espírito Santo, não tenha vergonha, irmãos, de falar com Deus. Não tenha vergonha de chorar nos pés do Senhor. Não tenha vergonha de falar para Ele as tuas angústias, as tuas lamúrias. Não tenha vergonha. Não tenha. Não tenha vergonha. Pode vir para o altar, chega para cá, chega para cá. Chega para cá, irmão. Eu não mordo não, vem para cá. Vem para cá, eu não mordo não, pode vir para cá. Vem pertinho aqui do altar, vem. Vem pertinho do altar, vem. Isso. Aleluia. Você vai fechar os seus olhos. Vai fechar os seus olhos. E vai falar com Deus. Você vai falar com Deus. Deus está aumentando o teu nível de intimidade com Ele nessa noite. Algumas pessoas aqui serão surpreendidas por Deus. Quando você não estiver buscando Ele, Ele vai falar contigo. Quando você não estiver falando com Ele, Ele vai falar com você. E quando você estiver falando com Ele, Ele falará contigo. Senhor, nessa noite aprendemos a ouvir a Tua voz. Nessa noite nossos ouvidos, ó Pai, foi treinado a ouvir a Tua voz. E eu quero te pedir que a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, ela seja transportada para o dia de hoje, para o ministério de Teus filhos, ó Pai, para o ministério, ó Pai amado, Pai querido, desse que louva, desse que prega, desse que ora. Se você é batizado com o Espírito Santo, deixa Deus falar através dos teus lábios. Deixa Deus falar através, aleluia, da tua boca nessa noite. Fale com Deus. Fale com Deus, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você, aleluias. Ele vai falar contigo, teu ministério não parou.
O teu ministério não acabou. Rabandará calabácia, diz o Senhor. Deus, nessa noite Ele empurra o teu ministério para frente. Deus, nessa noite Ele te carabandou como né, e Ele passar. Ele pega na tua mão e caminha contigo e diz assim: não acabou, não é o fim. Não é o fim. Rabandará calabácia. Deus está nessa noite, como o profeta Abacuque falou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Deus está te avivando no meio da tua caminhada, no meio do teu ministério. Deus está te avivando nessa noite, jovem. Arabandará calabácia. Deus está pegando na tua mão e dizendo: vem comigo, eu estou contigo. Rabantu kebine que aplaçai. Grandes coisas farei através de ti nessa terra, diz o Senhor. Muitos não entenderão o meu agir na tua vida, mas digo assim: olha, abandoquebinácia, não te abandonei, estou contigo na terra. Recebe nessa noite esse renovo da minha parte. Recebe dessa noite esse renovo, para que tu venha caminhar. Eu tenho te assistido na terra, tenho te contemplado e tenho te visto, diz o Senhor. E sei dos teus questionamentos, sei das tuas dúvidas, das tuas perguntas acerca de algumas coisas. E nessa noite, neste lugar, eu tirei essas dúvidas. Nessa noite, neste lugar, eu falei contigo de maneira clara e concisa. Sai daqui nessa noite avivado pelo meu Espírito. Deixa Deus trabalhar nessa noite na tua vida. Deixa Deus te encher, deixa Deus te renovar. Deixa Deus alabando kebinar a calabás. Rima na choura candarabandá. Recebe do teu Deus esse renovo nessa noite. Alabando kebinar. Tenho te contemplado quando tu oras. Digo assim que a tua oração é até rápida, não é muito demorada não. Mas diga assim que eu tenho ouvido a tua oração. E o que está acontecendo nessa noite, o que está acontecendo na vida desse é resultado da tua oração. Nega pra choura, bandará calabás. Não diz a minha palavra que não é por muito falar que eu ouvirei. Digo assim que tenho ouvido cada vez que tu dobra o teu joelho e que tu fala comigo, tu até acha que o teu sacrifício é pouco, mas digo assim: tenho me agradado. Recebe a igreja, recebe do teu Senhor. Pastora vai estar louvando o hino e você vai estar orando, falando com Deus nesta hora, falando com o teu Jesus. Os obreiros podem orar, meu irmão. Os obreiros podem orar, pode orar. Deixa Deus trabalhar. Aqui está a tua filha. Aqui está a tua filha. E tu vai falar com ela. Tu vai palestrar com ela de uma maneira diferente, de uma maneira especial. Tu vai palestrar com a tua filha, Deus. Aqui está o teu filho também, ó Deus, que ainda não entende algumas coisas, mas o Senhor está trabalhando com ele. O teu Espírito Santo está dando entendimento, esclarecendo algumas coisas para ele, ó. O Senhor tem contemplado ele, o Senhor tem sido bom com ele nessa terra. Embora o teu filho ainda não te conheça, meu Pai, mas o Senhor tem zelado pela vida dele. O Senhor tem guardado ele, ó Pai, por onde quer que ele tenha andado. Grandes foi o livramento, grandes coisas o Senhor tem feito, ó Pai, na vida dele. Eu te peço, continua abençoando, fortalecendo a vida dele, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, protegendo ele, ó Pai, protegendo a sua família, protegendo a sua filhinha, Deus. Que o Senhor possa guardar, que eu possa manifestar.
Glória a Deus. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão da minha vida, vou me gastar por inteiro, realizar teus desejos. Eu não quero nada em troca, me deixe ficar aos teus pés, cercado por muitos, amado por poucos, é assim que eu sinto. Eu olho. Me deixe ficar aqui, pois sei que Deus está sempre a me proteger. Meu choro cessará ao amor